Oi, gente, eu sou a Jessie. E eu sou a Andresa. Bem-vindos ao Salão Comunal, o nosso podcast de Harry Potter. Antes de começar de fato o episódio, eu só queria fazer um adendo que eu percebi, na verdade, só depois de ouvir o episódio de uma vez só, já depois de lançado no Spotify, é que a Andresa e eu brincamos no episódio passado, no finalzinho do episódio, sobre um tal de um monstrão de 22 centímetros, e depois eu percebi que ficou meio estranho, ficou meio aleatório, ficou tipo assim, pá, do nada essa brincadeira. Só pra explicar, pra vocês não acharem que a gente é louca, é porque a gente depois percebeu que, poxa, podcast é um negócio que fica virtualmente aí pra sempre na internet. A gente só queria dizer que isso é uma referência a um programa humorístico infelizmente falecido no YouTube, chamado Marcelinho Lendo Contos Eróticos. E não é o que vocês estão pensando. Te juro, se vocês não conheçam, procurem conhecer porque é muito engraçado. E na verdade a gente estava se referindo ao basilisco da Câmara Secreta. Nada demais além disso. Agora sim. No episódio de hoje nós vamos discutir o capítulo 15 de Harry Potter e a Câmara Secreta, Aragog. Temos dois personagens novos apresentados nesse capítulo, que são o Aragog e a Mozag. Não temos feitiço nem objetos, nem criaturas. Foca, mana, foca. Não tem foca hoje. Não tem, mas a criatura não é o Aragog e a Mozag? Ou eles são personagens? Não, eu acho que o criatura, mana, é tipo assim, sei lá, hipogrifo. Aranha, entendi. Só que como a aranha já é tipo um animal, entre aspas, normal, Entendi, o criatura parece. Seria tipo assim, sei lá, Grindelow. Entendeu? Entendeu, tá bom. É o foca. E não temos locações novas apresentadas nesse capítulo. Os alunos agora são obrigados a se mover em grupos pelo castelo. Harry e Rony são impedidos de visitar Hermione na ala hospitalar porque Madame Pomfrey teme que a pessoa que anda atacando os estudantes invada a ala hospitalar para terminar o serviço. Durante uma aula de poções, Harry percebe que a única pessoa aparentemente satisfeita com toda a situação é Draco Malfoy. E chegou uma mensagem. E chegou outra, que só uma também pra gente disfarçar que não ouviu, né? Não, nem dá. Tem que ser duas. Enquanto você não Eu não silencioso, vai continuar nem chegando. que chegava a mensagem no iPad, mas tá bom. Durante uma aula de poções, Harry percebe que a única pessoa aparentemente satisfeita com toda a situação é Draco Malfoy. O Draco sendo Draco, né? Sendo lixinho, né? Filhote de lixinho, lixinho é. É isso aí. Cara, e ele falando, aposto 5 galeões que o próximo vai morrer, espero que seja Granger. Nossa, é muito... Como é que uma pessoa deseja a morte da outra pessoa? É psicopata mesmo, Nossa, credo. Muito. E o negócio do Draco a gente sabe que é meio que tipo um ciúminho que ele tem, porque simplesmente porque a Hermione é mais inteligente que ele. Simplesmente. Só. E ele justifica com esse negócio de ela é sangue ruim. Não, você só não tá satisfeito que você não é o primeiro da classe, você é o segundo. Nossa, que absurdo, né? Esse negócio da aula de poções eu acho engraçado, porque a gente tá fazendo os paralelos entre Câmara Secreta e Enigma do Príncipe, né? E tem uma fala do Draco que é muito tipo, meu Deus, olha o paralelo, que ele fala assim, o Dumbledore, meu pai acha, né? Ou se não, eu falei isso. Meu pai acha que o Dumbledore é o pior diretor que Hogwarts já teve. E que, né, tipo assim, o próximo, tomara que ele não se preocupe em querer fechar a Câmara. E aí ele fala assim, a frase, tipo assim, a McGonagall não vai durar muito. Ela tá só substituindo ele. Porque ela é, tipo, a vice-diretora, né? Sim. E em Enigma do Príncipe acontece isso, quando o Dumbledore morre. A McGonagall substitui, mas ela não vai durar muito. Porque ela tá só substituindo. E aí quem entra? O Snape. E aqui ele fala, professor Snape, você seria um ótimo diretor de Hogwarts. Tipo, olha o paralelo. Assim, tem um paralelo muito maior desse capítulo com o Enigma do Príncipe, que é a introdução do Aragog, né? Em Enigma do Príncipe, o Aragog morre, e é assim que naquele dia que o Harry usa a Félix Felicis, né? Tem aquela cena das pintas, né? Mas tem esse muito pequeno aí que eu falei assim, gente, na hora que eu reli hoje, eu falei assim... Eu vi alguma coisa assim também. Deixa eu ver se eu acho. Foi nesse trecho também. Um paralelo. Ah, não. Era ele falando que o pai dele que iria se livrar de Dumbledore, né? E que Enigma do Príncipe, essa função é dada a ele. Né? É bizarro. E na verdade, assim, né? Porque eu quero forçar. Se não for pra forçar, eu não fazia um podcast. Porque, assim, na verdade, eu tô pensando aqui agora que o Draco, ele foi encarregado de matar o Dumbledore em Enigma do Príncipe só porque
o Lúcio falhou em Ordem da Fênix de conseguir pegar a profecia e foi pra Azkaban, ele foi pego. Então o Voldemort fez meio que como, tipo assim, como punição para a família Malfoy, eu vou colocar o Draco pra matar o Dumbledore, porque eu sei que o Draco não vai conseguir, e aí eu vou ter além de torturar o Lúcio por causa disso durante meses, eu ainda vou ter o prazer de poder matar o Draco depois e, entre aspas, pagar o preço que o Lúcio merece, né, por ter falhado comigo na cabeça do Voldemort, né. Então é por causa do Lúcio que o Dumbledore foi... Não por causa do Lúcio, mas vamos forçar, né? Vamos fingir que a forçação deu super certo. Na minha cabeça deu. Na minha cabeça deu. Outra coisa que eu tava pensando também era aquela história. Lembra que a gente falou da Narcisa ter mandado o Dobby? E no Enigma do Príncipe também ela vai tentar salvar o Draco, entre aspas. Nossa, gostei! Porque ela pegou uma forçação que eu fiz que não tá entendendo. Mas... Assim, mentira, tá assim. Se eu falei que tá, que tá. Adorei. Entendeu? Faz sentido. Faz até mais sentido agora a teoria, porque... Eu sempre disse, eu sempre soube. Pra quem tá perdido aqui, porque às vezes a cabeça das pessoas não funciona assim, né? Igual a nossa, que a gente não faz outra coisa a não ser viver disso, né? Mas a gente comentou num dos primeiros capítulos desse livro de que eu tinha esse headcanon, de que na verdade a Narcisa mandou o Dobby ir até o Harry durante as férias dele na Rua dos Alfeneiros pra fazer o Dobby convencer o Harry a não voltar pra Hogwarts, porque ela sabia que tinha todo um plano ali pra fazer o Harry ser culpado, né, ou alguém ser culpado pela abertura da Câmara Secreta, e que no final das contas Hogwarts ia ser fechada, e ela não queria que o Draco fosse mandado pra longe dela, e numa tentativa de proteger o Draco, de manter o Draco perto dela, ela mandou o Dobby pra impedir que o Harry voltasse a Hogwarts. E aí tem essa questão da língua do príncipe, que ela vai até o Snape, faz um voto perpétuo com o Snape pra proteger o Draco, porque ela sabe porque ela também tá sabendo que por trás dos panos vai acontecer. E ela sabe também que o Draco não vai conseguir cumprir a tarefa. Tanto que uma das cláusulas do voto perpétuo é: se o Draco não conseguir cumprir a tarefa, você vai cumprir por ele? E aí ele fala assim: eu cumpro. Então, assim, nossa, gostei. Adorei o gesto. Como que eu descrevo? A Andressa fez um gesto com uma mão fechada, a outra aberta e uma mão batendo na outra. Mais conhecido como um se fudeu. Ai. Pobre Snape. Pobre Snape mesmo. Mal sabia ele. Ele tava só, tá, aceito. Fazer o quê, minha filha? Já tá, como diz o outro, já tá no inferno, abraço capeta mesmo. Não. Era só pra falar dessa Figueiras Cáusticas da Abissínia, que eu achei, tipo, eu olhei assim e falei, what? Eu vi o nome aqui e pensei, será que a Andressa vai querer colocar isso aí no objeto? Mas parece que não tem muito significado. Não, ele é usado depois no Prisioneiro de Azkaban de novo, mas é... Pra quê? Poção? É uma para ele serve pra poção... Cadê? Solução para encolher. Ah, é naquela... O Draco. Naquela poção que o Snape fala que vai dar pro sapo do... Ah, sim. É isso. Mas ela não é tão relevante. Na aula de herbologia, Ernesto pede desculpas a Harry pelas acusações que fez no passado. Harry e Rony veem aranhas saindo das estufas em direção à Floresta Proibida, e eles decidem segui-las naquela noite. Era isso que eu ia falar do Ernesto pedindo desculpas, eu achei muito bonito. Ele chegar com o Harry, né? E admitir que ele estava errado e pedir desculpa, sabe? Eu também achei muito bonito. Eu não faço isso não, mas achei muito bonito. Ficar calado, fingir que nada aconteceu, né? Eu? Nunca disse. Nunca estive. Absurdo. Nunca falei, Calúnia. nunca fiz. Mas eu gosto um pouco também dessa justificativa do Ernesto, e o Ernesto, ele é lufa-lufa. E a gente fala muito de traços das casas e tal. A justificativa do Ernesto pra ele acreditar finalmente no Harry é de que, eu sei que você era muito amigo da Hermione, e como a Hermione foi petrificada, jamais, então, você poderia ter feito isso. E a gente sabe que é verdade, que o Harry não fez, e que isso aqui é mais uma confirmação do porquê ele não fez, mas pro Ernesto achar que a confirmação é essa, que o nível de, tipo assim, um relacionamento de amizade, ele é forte o suficiente pra provar isso, eu acho que é muito lufano da parte dele. É mesmo. É bem interessante a gente ver isso, né? É verdade. Ele falar, não, você é amigo da Hermione, como a Hermione foi atacada, não foi você, eu tenho certeza. Então, eu acho que é muito lufano da parte dele.
falar isso. Eu não tinha, tipo assim, parado pra pensar até agora. Que é meio que uma característica bufana, né? Uhum. Acompanhados de Canino, eles entram na floresta seguindo as aranhas até que elas parecem se embrenhar na parte mais densa. Eles são surpreendidos pelo Ford Anglia, que estava vagando pela floresta durante todo esse tempo, e posteriormente por aranhas gigantes que os carregam até uma grande clareira. Mas eu quero começar, antes de chegar na floresta, falando do Canino, que eles deram chocolate pro cachorro. Não pode dar chocolate pro cachorro. O bom é que fala assim que grudou os dentes dele. Eu acho que ele deu o tal do negócio específico pra isso. Pro cachorro calar a boca, na verdade. Foi. Né? Porque sempre fala que essa tortinha aí que o... Grudava os maxilares, gruda os dentes. Tanto o Harry já falou que, tipo assim, ele tava lá na casa do Hagrid, aí ele deu uma mordida, ele queria até falar alguma coisa, mas não conseguia, porque os dentes dele grudou. Ele queria que o Canino calasse a boca. Pois é, gente, não... Ele fala mesmo que é pra ele não acordar todo mundo latindo, né? Uhum. Mas não pode dar chocolate pra cachorro, só isso mesmo que eu queria dizer. Eu marquei uma palavra aqui que eu não entendi o que era, mas também não pesquisei, bacana. Sicômoro. Lembra que a gente fez aquela vez o teste da varinha no IGTV? Sim. A minha varinha saiu de sycamore. É sicômoro aí, ó. É uma planta, então. É, uma árvore. Ah, tá. Que fala que o Canino levantou a Sim. perna. Ele tava fazendo xixi, mano. Tá, mas eu não sabia Ou que era sicômoro. Ou às vezes tá com caganeira do chocolate que ele comeu, tadinho. Tá vendo? Não, é a hora que eles encontram com o carro primeiro, que eles estão cagando de medo, né? De repente, E o Canino cagando porque comeu chocolate. Continua. Eu perdi a linha de raciocínio. Eles estão lá se cagando de medo, e aí de repente, ufa, é só o carro, né? Uhum. E aí o Rony fala assim, é o nosso carro. E eu acho legal que ele não fala, tipo assim, é o meu carro, porque é o que você falaria, né? Tipo, porque é da minha família, é o meu carro. E eu sempre vi muito essa fala dele como um meio que, tipo, ele tá reconhecendo que é o carro dele e do Harry, por assim dizer, por causa da grande aventura que os dois tiveram no carro. Eu achei muito legal, muito bonitinho. Bonitinho mesmo. Que ele pode estar se referindo ao nosso carro como, tipo assim, o carro da família Weasley, ou ele pode estar se referindo como um carro dele e do Harry. Eu acho que se fosse outra coisa, ele ia falar o carro do meu pai. Ou senão o meu carro. Porque não é. Porque, né, se é do pai dele, é dele também. Mais ou menos. Tá, nunca assistiu a Eu Amo Três Crianças. O que é meu. Tá certo. Eu sou rico, você não é. Você é só meu filho. Morta. Na clareira, eles conhecem Aragog, que lhes conta sobre a última vez que a Câmara Secreta foi aberta e que Hagrid é inocente. Apesar de ter concordado em não matar os garotos quando eles chegaram, na hora que eles decidem ir embora, Aragog permite que seus filhos e filhas os ataquem. Eles são salvos pelo Ford Anglia. Eu acho que, às vezes, eu pelo menos esqueço algumas coisas quando é um dos livros que eu releio menos, tipo Câmara Secreta. Porque todas as aranhas falam, né? Pelo menos todas as que são filhas do Aragog com a Mozag. E eles estão, tipo, conversando mesmo, tipo assim, falando em inglês, tipo, um com o outro. Achei engraçado isso. Eu também, eu não lembrava, porque no filme também não é assim. Uhum. Mas pra mim eu queria dizer que eu sou muito Aragog, porque o filho ou filha, sei lá, neto, neta, bisneto, tataraneto do Aragog chegou lá, os humanos, não sei o quê. Aí ele fala, matem-nos, eu tava dormindo. E volta! Me acordou pra isso, sabe? Pode matar. Querido. Ai, muito Aragog, eu tava aqui dormindo. Não, eu acho que é engraçado que fala que a Aragog é cega, né? Tá com o olho branco, assim, que ela é cega. E eu lembro que eu li uma fanfic uma vez. Acharam mesmo que eu não ia falar de fanfic hoje. Porque provavelmente ela é cega porque ela já tá velha, né? Sim. Eu li uma fanfic uma vez, que era uma releitura, por assim dizer, uma reescrita, na verdade, não uma releitura, de Câmara Secreta. Porque várias vezes, eu acho que a gente vai discutir isso mais quando chegar o capítulo do Herdeiro de Sonserina, as pessoas se perguntam o que aconteceria se ninguém tivesse salvo a Gina na Câmara Secreta. De fato, o Tom Riddle tivesse conseguido sair, não é sair, mas tipo, tomar uma forma corpórea a partir do diário. Porque aquele lá não era o Voldemort, aquele lá era um pedaço da alma do Voldemort, uma lembrança do Voldemort, por assim dizer, mas não era o Voldemort em si. O Voldemort em si estava escondido numa floresta lá na Albânia.
E muita gente discute como que isso aconteceria, o que se passaria. E uma das coisas que eu acho mais interessante é que Aragog, até o Harry fala depois que parece que esse monstro que vive no castelo é uma espécie de monstro Voldemort. Ninguém fala nem o nome dele, né? Aragog fala assim, a gente não fala nem o nome dele. Eu e os outros da minha espécie odiamos esse monstro, esse animal, essa criatura. A gente não fala nem o nome. E a gente sabe que o maior poder do basilisco, assim, o basilisco é uma cobra, ele ainda pode picar as pessoas. Mas o maior poder do basilisco é petrificar com o olhar. E Aragog é cega. O basilisco não tem virtualmente nenhum poder sobre Aragog. Mesmo assim, Aragog morre de medo dele. Primeiro, vamos fazer a análise psicológica disso aqui. O grande medo que você tem. E se esse medo nem tem poder sobre você, o medo tá na sua cabeça. Toma. Segundo, essa fanfic tinha uma cena épica de Dona Aragog com Hagrid montado nas costas, entrando dentro do castelo para derrotar o basilisco. Porque o basilisco não atinge não consegue petrificar, né, Aragog, porque Aragog é cega. Chocada. Muito bom. Pois é. Leiam fanfics. De volta à Torre da Grifinória, Harry fica deitado em sua cama um bom tempo pensando em tudo que Aragog lhes contou. Então lhe ocorre um pensamento que ele imediatamente compartilha com Rony. Acorda, né? Acorda o pobre pra falar. Eu tava dormindo. As aranhas querem que eu sapateie. Fala pras aranhas que você não quer sapatear, Rony. Eu vou falar pra elas. Então lhe ocorre um pensamento que ele imediatamente compartilha com Rony. A garota que morreu da última vez que a Câmara Secreta foi aberta pode ser a Murta que geme. Pode ser, né? Eles vão confirmar isso, né, no próximo capítulo, a gente sabe que é. Mas nesse trecho todo, uma coisa que me chamou muita atenção e que eu acho que é digno de bastante discussão é que quando eles estão voltando quando eles saem de fato da floresta, e aí o Rony encosta lá assim pra vomitar, que ele tá passando mal, coitado, né? Um ataque de pânico. Ele tem aracnofobia, né? Não é tipo um medo, ele tem uma fobia mesmo de aranhas e ele foi lá e por causa da Hermione. Sim. Isso eu acho muito legal. Incrível. E quando ele tá lá vomitando lá, e assim, ele tá bem fora de si, né? E o Harry fala pra ele, né, ele fala pro Harry, o que a gente descobriu de que a gente não sabia? E o Harry fala, bom, que o Hagrid era inocente, a gente achava que ele não era. E aí o Rony fala assim, esse é bem mesmo o problema do Hagrid, assim, traduzindo de cabeça aqui. Esse é bem mesmo o problema do Hagrid, ele sempre acha que esses monstros não são tão maus quanto ele acha que é quando as pessoas acham que são, e olha onde que isso fez ele ir parar, em uma cela em Azkaban. E eu sou sempre uma pessoa que critico muito o Rony, vocês sabem disso, e adoro apontar o dedo e criticar as atitudes dele, e eu acho assim essa atitude errada, só que essa atitude dele aqui parte de um privilégio, que fazendo a análise aqui seria o privilégio branco, né, mas a questão aqui é que ele seria um bruxo puro sangue. Sim. E nesse ponto aqui eu não quero nem criticar o Rony, porque ele não faz isso de forma direta, eu acho que ele faz de forma indireta e sem consciência de que ele tá sendo preconceituoso ao falar isso sobre o Hagrid. E principalmente depois de vir morar aqui na Nova Zelândia, de ter muito contato com o neozelandês, eu acho que eu entendi uma coisa na minha cabeça assim que eu não entendia antes, que ter privilégios não é um problema. O problema é você não reconhecer que eles existem e não fazer nada para mudar a situação de você em relação a outras pessoas que não têm os mesmos privilégios que você tem. E o Rony, ele fala isso de um lugar de privilégio, de que o Hagrid só tá em uma cela em Azkaban porque ele fica defendendo o monstro, sabe? Tipo assim, entre aspas, ele tá falando que o Hagrid merece estar onde ele tá, porque ele tá sendo descuidado. E aí eu acho que volta de novo e eu quero reforçar a indicação que eu já fiz no episódio passado. Não tenho indicação para esse episódio, mas eu quero reforçar a indicação daquele seriado Netflix, Olhos que Condenam. Porque naquele seriado, por exemplo, de novo, sem dar muitos spoilers, isso tá no primeiro episódio, os meninos que são pegos pela polícia, são levados para serem interrogados lá, eles estavam no Central Park à noite e eles estavam, tipo, fazendo, acho que o equivalente do rolezinho de ir no shopping. Tipo, eles estavam em um grupo de adolescentes, marginalizados, né? Era um grupo de adolescentes negros e latinos. E porque eles estavam lá, eles foram reconhecidos no outro dia, tipo, ele tava. Levaram eles pra delegacia e lá forçaram uma confissão deles. E é aquele negócio, eles não fizeram nada, mas por que eles estavam lá no parque, então, meia-noite, fazendo arruaça? A mesma coisa do Hagrid, ele não era culpado, mas por que ele tava criando monstros, então, dentro do castelo? E, de novo,
nesse ponto aqui, não tô criticando o Rony diretamente de forma alguma, porque isso vem de um privilégio que tá que ele nem internalizado, sabe, né? ele nem percebe que isso. Sabe por que eu falo isso? Porque, olha os Malfoy, por exemplo. Os Malfoy estavam presentes na Primeira Guerra Bruxa. Eles não foram parar numa cela em Azkaban. Por quê? Porque são puro sangue, porque tem dinheiro. Entendeu? Por que o Hagrid, que é pobre, que é meio gigante, ele tem que sofrer esse tipo de preconceito, sabe? Não é porque ele merece, é porque a sociedade em que eles vivem foi construída para que pessoas como eles sempre sejam culpabilizadas por crimes pequenos, enquanto pessoas poderosas e influentes não sejam culpabilizadas por crimes grandes que eles cometem. E lembrei agora, meio que nada a ver, mas eu lembrei de uma frase que eu vi no Tumblr esses dias, achei tão forte, que é tipo assim, se existem crimes fiançáveis, você não tá punindo criminosos, você tá punindo gente pobre. Exatamente. Só deixar essa frase aqui pra vocês. E nesse clima bem alegre, eu acho que esse é o episódio mais curto do podcast. É mesmo. Não tem mais nada pra falar? Tá dando 28 minutos de discussão não, aqui. Isso que a gente já conversou coisa por fora. Muita coisa por fora, inclusive. Não, pior que não. E se você estiver achando ruim que esse episódio tá curto, saiba que a culpa é de você. Porque a gente fez uma votação. Fizemos. Se juntaríamos, Democratas elas. Se juntaríamos episódios curtos em episódios únicos e separaríamos episódios grandes em episódios duplos, e vocês escolheram não. Um capítulo por episódio. Então tá aí, um episódio de 20 e pouquinhos minutos pra vocês. Vocês que lutem com o toque de vocês. Vocês que lutem pra... de manter o número igual à quantidade de episódios. Número de capítulos e episódios. Mas mano, já se igualou já. Lá em Pedra Filosofal já tinha se igualado. Mas é isso, gente. Voltamos semana que vem pra discutir o capítulo 16 de Harry Potter e a Câmara Secreta. A Câmara Secreta. Nossa. Criativa. Criativa. Beijo. Tchau.